sei que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aplauda Jesus porque ele merece toda a honra e glória. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar sobre nossos pés para fazer uma oração. Eu vou retornar para o pastor de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. Missionário de Eves, ora o Senhor. Glorifica, exalta o nome santo do Senhor. Chama a presença do Senhor para dentro dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Está uma dimensão espiritual muito gostosa aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia. É nós que devemos trazer os céus até nós. A palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasgou e já não há mais separação entre nós e o Senhor. E aonde nós estivermos, nós podemos clamar pela glória, pela manifestação. E nós nessa noite somos igreja, somos o templo do Senhor. E Ele disse também que chegaria um tempo que Ele não habitaria em templos feitos pelas mãos do homem. Nessa noite o Senhor está se manifestando em glória e Ele quer achar lugar neste lugar. Aleluia! Ele está aqui, você pode sentir, você pode adorar. Fala com Ele, aproveita o momento que Ele está
de Jesus, Senhor. Fica à vontade. Fica à vontade, amado. Fica à vontade, ama, Pai. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo neste lugar. Nós queremos sentir, Senhor. Tira tudo que há em nós que não te agrada, que nos impede de adorar com sinceridade, com a totalidade que o Senhor merece ser adorado, Senhor. Que toda bagagem seja neutralizada neste lugar, nessa hora, em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Fala. Glória a Deus. Podeis tomar assento, queridos. Graça e paz. Graça e paz, queridos. O ambiente está propício a sentirmos a presença do Senhor, a nos ofertarmos, a nos entregarmos diante do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ser bem objetivo nesta noite. Talvez a gente conclua até alguns minutos antes e já estaremos só dando uns 5 minutos para os irmãos tomarem uma água e o banheiro e já iniciar o trabalho de oração. Romanos capítulo 5 nos diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque em Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E a igreja diga amém. Diga: eu creio, eu tomo posse e eu vivo a justificação que Cristo me deu, para que hoje eu viva abundantemente a graça, através da graça que Ele me deu. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos do Face, Deus abençoe grandemente. Hoje nós estamos encerrando o quarto elo. Nós estamos, os irmãos que não estão trabalhando à porta, fiquem à vontade, podem sentar-se, por favor. Tem os nossos diáconos lá, os demais sintam-se à vontade, confortáveis, querido. E nós estamos hoje no quarto elo, louvando e agradecendo a Deus, sendo edificados pela palavra do Senhor, aprendendo sobre a graça, crescendo na graça, caminhando na graça, vivendo na graça, nos movendo na graça, olhando na graça, sentindo na graça, compreendendo na graça, crescendo na graça,
nos fortalecendo na graça. Paulo diz a Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça do Senhor e na força do seu poder esteja tu firmado. O apóstolo Pedro, ele diz na sua epístola, capítulo 3, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento. Que pena, queridos, que a igreja do Senhor, a igreja como um todo, eu não digo a igreja local, mas eu digo a igreja do Senhor na terra, como no meio da igreja do Senhor, alguns têm dispensado o favor de Deus. Alguns têm abandonado o favor de Deus, virado a costa para o favor de Deus, têm rejeitado o favor de Deus, não têm compreendido, não têm vivido o favor de Deus, a bondade de Deus, a mercê de Deus, aquilo que Deus fez. Isto é graça. A Bíblia diz que possa ser que por um justo alguém ouse. Morrer por um justo ainda era uma ousadia, não era algo natural. Missionária Silvia, era uma ousadia, era alguém tomar uma atitude diante da sociedade que se esperava que ninguém fizesse, era alguém agir em favor de alguém, mesmo sendo justo, mas que não se esperasse naturalmente que acontecesse. E por que não se esperava naturalmente? Porque possa ser, a Bíblia diz, talvez, quem sabe, de repente um corajoso, de repente alguém animoso, de repente alguém que quisesse destacar, de repente alguém que quisesse fazer algo para chamar a atenção da sua atitude, e ele faria isso pela a vida de alguém, e não seria qualquer um, seria o justo, seria alguém que não tinha acusação, seria alguém que não tinha erro, seria alguém que fosse perfeito. E mesmo tendo essas qualidades, possa ser, isso não é uma afirmativa, isso é quase que uma indagação, isso é quase que uma interrogação, isso é quase um questionamento, isso é quase uma dúvida por antecipação. Será que de repente alguém morre aí por um justo? É isso que a Bíblia está dizendo. Talvez, quem sabe, talvez, mas a Bíblia diz que Cristo olhou para mim, para você, na sua presciência de Deus, olhou para os homens no seu dia, não tinha justo, todos estavam debaixo da condenação, todos estavam, no que diz Paulo aos Romanos, todos pecaram, destituídos, irmãos, é demovido, é tirado, é cancelado o direito, é extirpado pela raiz, é não deixar a esperança de voltar a ser destituídos. Não havia esperança, humanamente não havia possibilidade na esfera humana. Nós fomos expulsos do reino através do nosso pai biológico. Lembra? Ele foi expulso, ele foi trabalhar para plantar, e ele haveria de colher da terra abrolhos, caudos, espinhos. A sua ação tinha uma reação, e a reação que ele viveria pela sua ação de desobediência, de falta de amor, de entrega, de observância, de fidelidade, porque teve uma ausência de tudo isso, resultaria em um flagelo moral, espiritual, social, porque já era um casal, já havia uma sociedade, era dois ali, e ele haveria de labutar na terra, e ele foi expulso do Éden, de um lugar celestial, de um lugar espiritual, de um lugar criado por Deus, de um lugar onde o próprio Deus andava e estava, onde o próprio Deus habitava, no sentido de se fazer presente. Ele foi tirado, e de tal maneira que não havia possibilidade humana, porque foi colocado lá um querubim, com a espada na mão. A garantia de que não havia meio de forma nem possibilidade na esfera humana. Possa ser que alguém morresse por justo, por alguém que fosse legalmente
isento da culpa que lhe imputaram. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para o homem cuja imagem e semelhança não existia, o homem arrancado, extirpado, expulso, porque o texto diz em Gênesis que foram expulsos, morreram, estavam mortos, estavam em delito, estavam em pecado. Foi colocado uma barreira, um querubim, não, ninguém passa para cá mais. E por que o querubim? Porque o querubim estava lá, queridos, para guardar a santidade e manifestar a justiça de Deus. Serafins glorifica a Deus na sua santidade, na sua nobreza, na sua excelência, na sua dignidade. Faltam-nos palavras para referenciar o que o serafim faz diante da majestade do Senhor. Mas o querubim representa guardar a manifestação da glória. E a manifestação da glória representa o efeito de um Deus justo. E ele é colocado lá e diz: aqui ninguém vem, aqui ninguém volta, aqui ninguém entra. Então a Bíblia diz: possa ser que por o justo alguém ousasse morrer, porque era um ato de admiração, de louvor. Não era um ato normal, não era um ato natural, era um ato excepcional. Mas a Bíblia diz que Cristo, estando nós, eu e você, mortos, e não é mortos apenas na declaração da palavra, na semântica da palavra de quem não respira, mas é uma declaração de acusação ainda, de apreciação da razão porque foi morto, mortos em delitos, estado plural, em transgressões, estado plural. Nós estamos mortos porque perdemos a essência, a semelhança, a imagem, a aparência, e estamos separados, destituídos. Perdemos a coroa de príncipes e não podíamos voltar. Mas possa ser que alguém morresse por um justo, mas Cristo olhou, não viu o justo sequer, e ele não morreu sendo nós perdoados, ele não morreu sendo nós reconciliados na condição humana. E eu volto desde aos dias de Cristo, anterior a Cristo e até Adão, porque na herança de Adão herdamos o pecado e a transgressão. Ele morreu estando nós afastados, distantes, alheios, como diz a Bíblia. Ele morreu sendo nós não sendo, como diz o apóstolo Pedro, vocês não eram. Ele morreu por nós sendo nós não tendo. Ele morreu por nós sendo nós não possuindo. Ele morreu por nós sendo o que, pastor? Estercos. Agora, deixa eu só lembrar algo aqui para você. Quando nós falamos de esterco, essa palavra ela é usada de forma pejorativa para conotar, para exprimir, para exaurir o sentimento de repulsa e de desprezo de alguém. Você não passa de esterco, não é isso? Você é feze, uma palavra ainda mais esdrúxula. Mas sabe, irmãos, como é que Deus é tremendo, né? Se a gente fosse, olhasse como esterco, quando alguém diz você é o resto do resto, porque até aquela vaca, aquele animal magrérrimo, que eu não quero no meio das outras, ela está separada porque ela é resto, e ela espera dela aquilo que já não me serve, não quero no meu pasto. Sabe por que eu estou usando essa palavra aparentemente tão baixa, esdrúxula? Porque eu quero explicar para você esta graça. Nós estamos cortados, só que ele olha e diz: saiu do animal que nem o dono quer, que é desprezado, e está lá. Mas aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que por excelência, ele não recicla, Deus não recicla, Deus cria o novo. Glória a Deus, aleluia.
Deus molda diante daquilo que Ele começa a edificar. Deus dá forma diante daquilo que não existe fórmula para fazer. Então Deus olha e diz: é Esther. Não tem como estar no meio aqui, não tem nem lugar. Mas sabe que quando eu olho para você, eu farei você produzir. Glória a Deus. Eu farei você dar vida. Aleluia. Eu farei você dar essência. Eu farei na sua fraqueza você fortalecer o ramo das raízes. Não te quero, eu te quero, você me serve. Glória a Deus. Era isso que nós éramos, queridos. Oh, maravilha, Senhor. Agora, as qualidades daquilo que alguém desprezou em nós e o uso da qualidade que ninguém vê em nós, entenda isso. Só existem em nós qualidades, não é porque nós temos qualidade, é porque Deus é o único que é capaz de pegar o que não é para fazer e tornar ser. Aleluia. Deus é o único que é capaz de pegar o pequeno para confundir o grande. Deus é o único capaz de pegar o que não possui para entregar a Ele e dizer: agora você tem todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou me lembrando, quando eu digo isso, do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele responde aos saduceus que diziam que não havia esperança, vida eterna, e quando o corpo morria, evaporava, dissolvia, porque eles não criam no espiritual, nem na existência de anjo. E Paulo, quando vem combater essa heresia e falar do seu ministério, Paulo, ele começa explicando que os que esperam em Cristo nessa vida são os mais miseráveis, desgraçados. Aí ele parte de repente para demonstrar sua autoridade, dizendo: olha, aquilo que eu falo acerca de Cristo, e que eu faço e eu fiz mais do que todo mundo. Aí Paulo diz: apesar de ter feito mais do que todo mundo, mas não eu. Veja bem, Paulo diz: eu fiz, realizei mais do que todo mundo. Mas aí Paulo para, abre um parênteses e diz: calma aí, alto lá, não eu, mas a graça que está em mim. Isso exemplifica que aquilo que Cristo viu em nós, Ele viu na sua essência de Deus, Ele viu na sua excelência laboratorial, do bioquímico, do biomédico, daquele que vai muito além do que o outro não é capaz de ir, onde apenas o especialista é capaz de encontrar uma expectativa para produzir vida onde não existia vida. Cristo olhou para nós, disse: você não tem a imagem, você não tem a semelhança, você não tem nada, você está caído, você está perdido, você já não tem a sandália, você já não tem o anel, você já não tem a veste, você não conhece o bezerro cevado, mas quando eu olho para você, eu já chamo pelo nome na sua vida, porque a minha graça faz ser aquilo que ainda não é. Glória a Deus. Eu estou tentando explicar nesse último elo o que é a graça, a dimensão da graça, a proporção da graça, a profundidade da graça, a largura da graça, a dimensão da graça, a altura da graça. E Paulo diz: não fui eu que fiz, mas a graça. E nós aprendemos que a graça é a ação divina, é a atitude de Deus, é a qualidade de Deus, é a qualificação de Deus, é o mover de Deus, é a capacitação de Deus, é aquilo que Deus faz, é aquilo que Deus realiza, e conotamos sempre a graça como um favor imerecido. Nós não temos participação na salvação no aspecto de que poderíamos fazer algo para ser salvo. Até a participação que nós poderíamos ter, eu não quero entrar nessa questão teológica porque não temos tempo e não criar confusão até para os internautas. Até a participação que nós poderíamos ter, Paulo acabou de dizer: tudo que fiz e que faço não sou eu, é a graça. Até aquilo que alguém poderia se vangloriar, Paulo disse: não me gloriarei na obra que realizo, porque tudo aquilo que sou, que sei, que tenho, que possuo, que alcanço, veio do alto, veio de cima. Por isso Paulo diz: eu só dei o que eu recebi, e o que eu recebi eu não tinha, veio dele, e eu manifestei aquilo que pela sua graça foi revelado
Existe cooperação humana mediante a graça, diante da graça, pós a graça. E isso é mediante a obediência, a entrega, a compreensão, a mudança. Isso é olhando para o vislumbre do Criador, e como os salmistas que cantavam a cada momento, exultando a Deus e dando e rendendo ações de graça, como Paulo cantando o canto da vitória, de render ações de graça, como os homens e mulheres de Deus que rendiam a Deus ações de graça, por entender, por compreender, por sentir, por viverem e expressarem na sua própria vida que tudo aquilo que movia, se agia, era tudo pela graça. A graça completa, a graça plena, a graça em todos os lados, era respirando graça, ouvindo graça, vivendo graça, falando graça, enxergando graça, sentindo graça, ministrando graça, entregando graça, edificando graça. Ou seja, a graça ela vem de maneira plena e eficaz, agindo e trabalhando em todas as esferas da nossa vida. É graça do cabelo da cabeça aos poros do nosso corpo que sua. É graça, o homem cheio da graça, é o homem na graça, é a graça, a virtude da graça, é o Deus da graça, a revelação da graça. Tudo é na graça de Deus, irmãos. Aleluia. Não tem para onde ir, não tem como ser, não tem como ter, não tem como fazer, não tem como possuir. Porque possa ser que alguém morresse por um justo, mas por um ímpio. A salvação é pela fé mediante a graça. Nós somos justificados, diz o texto. Justificação é aquilo que Deus fez em nossas vidas. É a ação de Deus em nossas vidas. Essa justificação pela fé é mediante a aceitação, não é a ação humana. Eu quero lembrar você, e o internauta não é obrigado a concordar comigo, eu sempre digo, a fé não é uma ação, é uma reação. Glória a Deus. A ação veio de Deus, e Judas, na sua epístola, diz, a fé que uma vez nos foi dada. Quem deu foi Deus, isso é ação. Agora a reação é lá, porfiar, batalhar e defender a fé. A justificação é a reação da ação de Deus. A justificação é olharam para Ele e foram iluminados, mas antes de ser iluminado, Ele subiu na cruz, Ele subiu no Gólgota, Ele estava no madeiro, Ele teve uma ação de se entregar, e nós tivemos que reagir e olhar, e até a luz que veio de lá foi a obediência à sua ação divina na nossa vida. É justificação, irmãos, que manifesta a graça. É a graça que revela a grandeza do amor, da bondade, da misericórdia. É a graça na expressão da fé que nos conecta a cada dia à presença de Deus. É a fé mediante a justificação. É a justificação como expressão da fé em nossas vidas que revela a graça. É sendo justificados pela fé. E é a fé que nos conecta entre a justificação e a graça e nos revela o favor de Deus, e sendo agora condicionados e habilitados e aptos, antes não podia, porque querubim não permitia, nem querubim, nem serafim, nem meredos, nem anjo pode estar na porta, porque Hebreus 10 diz que pela graça a porta está aberta, o véu do tempo rasgou, e pela graça chegamos junto ao trono da graça na eternidade. Glória a Deus. A graça antes, durante e depois. A expressão da ação divina, da justificação de Cristo para chegar na graça. E eu termino falando na quarta passada, nem sobre ele não falei. Quando eu disse aonde a dimensão do sangue de Cristo chegou. Quando Jesus morreu no Calvário, o seu sangue foi vertido aos olhos físicos, humanos, biológicos, o sangue desceu ali. Quando ele foi transpassado por uma lança, e apenas já saía a água, porque o sangue praticamente ia indo embora, algumas gotículas ali se expressaram, mas já saíram pelos pés, pelas mãos, até pelo posicionamento que ele fazia, pelo esforço que ele fazia de subir, descer, descansar, e aquilo expelia sangue. E quando viram que saiu água, porque não tinha mais sangue no corpo de Cristo, o sangue desceu, bateu na terra, no mundo físico.
O sangue que revelaria a extensão da graça. O sangue que guardava a graça quando Jesus olha para os seus algozes, para os que estavam lhe tirando a vida, e Jesus diz: Pai, não lhes imputes o pecado. Isso é ação de justiça. Justiça é aquilo que Cristo fez por nós. Mas quando Jesus diz: não cobre deles, isso já é graça por antecipação, porque graça é aquilo que Cristo tornou-se em nossas vidas. Graça é aquilo que Cristo, além de fazer, realizar, é aquilo que Ele nos torna ser, é aquilo que Ele nos torna viver. Por isso que muitos não vivem e usufruem da graça, ainda vou voltar no sangue, porque não entendem a dimensão da graça. A graça ela é plena, irmãos. A graça está no nosso corpo. A graça está nos nossos lábios, na nossa maneira de olhar, na nossa maneira de ouvir. A graça está na maneira de entender. A graça está na maneira de ser, de executar, de fazer, de proceder. A graça está na ação de Deus manifesta em nossas vidas de uma maneira tão plena que alguém olha assim e diz: tem algo diferente. Isso é graça. É graça que foi expressa por justificação. Quando alguém olha mesmo com olhar maligno e diz: eu posso olhar com olhar maligno, mas tem algo diferente.